Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue-me nesse dia 25 de junho. Hoje eu vou compartilhar aqui Lucas capítulo 24, do versículo 39 ao 43. Falando sobre a expiação de Jesus Cristo, ele venceu os dois obstáculos que nos impedem de voltar à presença de Deus, né? Ele venceu a morte física e venceu também a morte espiritual. A morte espiritual é viver afastado da presença de Deus. E o que nos impede de viver na presença de Deus são os nossos pecados, uma vez que nada impuro pode habitar com Deus. Então Cristo ele pagou pelos nossos pecados, né? Então ele venceu essa morte espiritual para que nós possamos um dia voltar à presença de Deus mediante nossa fidelidade em guardar os mandamentos de Deus aqui na terra. A morte física, o que é? É a separação do nosso corpo com o espírito, é quando nós morremos. O nosso corpo ele fica na terra e o espírito ele vai para um lugar designado por Deus, conhecido como mundo espiritual, como paraíso. Na ressurreição é o inverso da morte física, tá bom? Na morte física é a separação do espírito e o corpo, e na ressurreição é a união do mesmo espírito ao mesmo corpo, com a diferença que a partir desse momento a pessoa se torna imortal, não sente dor, tá bom? Então, Cristo ele quebrou as ligaduras da morte. Ele foi crucificado, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Uma prova que a ressurreição é o mesmo corpo, porque quando Cristo ele ressuscitou, né, ele mostrou para os apóstolos a marca dos cravos nas mãos, nos pés, que ele havia sido crucificado na cruz. Quando ele apareceu aos apóstolos, os apóstolos eles ficaram atemorizados, né, pensando que estava vendo ali algum espírito, alguma visão, alguma coisa desse tipo. E aí Jesus Cristo falou para eles: por que sobe tais pensamentos, né, a vocês? Né? Por que vocês estão pensando isso? E aí ele responde no versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e osso, como vede que eu tenho. Então aqui Jesus Cristo já mostra a diferença entre um espírito e um corpo ressurreto. O corpo ressurreto ele tem carne e ossos. Um espírito ele não tem isso. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo ainda, por causa da alegria, estando maravilhado, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa que comer? E então lhe apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. Então ali Cristo mostrou a diferença, né, de um espírito e um corpo ressurreto, e até mesmo ele se alimentou ali na frente dos apóstolos para mostrar que ele era ele mesmo em um corpo ressuscitado, tá bom? Eu sou muito grato por esse conhecimento e por Cristo ter vencido a morte física, porque eu sei que a morte física ela não é o fim de tudo. Todas as pessoas vão se ressuscitar e vão se apresentar um dia perante Deus para ser julgado e assim poder vencer a morte espiritual, né, que é viver afastado da presença de Deus, de acordo com nossas obras aqui na terra. Tenha um bom dia e até amanhã.